uso indevido dos meios de comunicação. A caracterização dos ilícitos de uso indevido dos meios de comunicação e de abuso do poder político tem elementos comuns entre si, não sendo o caso, portanto, de retomar toda a análise que eu já realizei a respeito. As veiculações que, na visão dos investigados, refletiram mera transparência de um evento oficial e um possível diálogo institucional consubstanciam um verdadeiro uso indevido dos meios de comunicação social, constatação alcançável após a devida análise anteriormente realizada do conteúdo do discurso, do contexto e das estratégias reverberadas pelo tema tratado na reunião. Especialmente sobre este ilícito, cumpre registrar que, conforme entendimento deste tribunal, o uso indevido dos meios de comunicação social caracteriza-se pela exposição desproporcional de um candidato em detrimento dos demais, devendo ser demonstrada a gravidade nas condutas investigadas a tal ponto de implicar desequilíbrio na disputa eleitoral. Aqui cito o caso, um agravo regimental em recurso ordinário da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Além disso, abro aspas, apenas os casos que extrapolem o uso normal das ferramentas virtuais é que podem configurar o uso indevido dos meios de comunicação, fecho aspas, que é o caso de uma AGEN, que foi relator ministro Og Fernandes e relator designado o ministro Jorge Mussi. Os elementos, os entendimentos já apresentados e detalhados por essa corte sobre esse assunto amoldam-se perfeitamente ao caso concreto, uma vez que ocorreu exposição desproporcional de um candidato, tanto por intermédio de suas redes, como a partir do uso da empresa pública federal, veículo não disponível aos demais concorrentes ao pleito, com evidente situação em que se extrapolou o uso normal de ferramentas virtuais, empregadas no caso para propagar ataques absolutamente infundados ao sistema eleitoral. Sobre esse uso indevido dos meios de comunicação, muito bem observou o ministro relator, abro aspas, os dividendos eleitorais eram facilmente estimáveis ante a popularidade desse tipo de conteúdo na internet e o conhecido êxito das lives de 2021 para gerar e manter mobilização política de caráter altamente passional e impermeável a contestações factuais oriundas de fora da bolha. Fecho aspas. Uma estratégia, portanto, abusiva de promoção eleitoral à custa da estabilidade democrática e da rigidez do sistema eleitoral. Já me encaminhando para a finalização, senhor presidente, passo agora a responsabilidade do candidato a vice-presidente. Após a análise detida das provas, não constatei a existência de elementos suficientes a indicar a prática de atos abusivos ou anuência quanto à sua ocorrência pelo segundo investigado. Importante observar que, na petição inicial, seu nome é indicado apenas no polo passivo e no relatório. Mesmo após densa instrução probatória, em alegações finais, o autor novamente só menciona o segundo investigado uma única vez, no esforço processual, sem a atribuição de qualquer papel em relação a ele. Com efeito, inexistentes elementos robustos no sentido de que o segundo investigado efetivamente praticou ou anuiu com a prática da conduta aqui reputada como abusiva, não se mostra cabível aplicar-lhe a gravosa sanção da inelegibilidade, que, apesar de autônoma em relação à cassação do diploma, detém natureza personalíssima e, por isso, demanda juízo seguro sobre a contribuição do investigado na prática do ato abusivo. Com isso, senhor presidente, concluo o meu voto para acompanhar o ilustre relator e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição de 2022, nos termos do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 1990. Com o voto, senhor presidente. Obrigado. Agradeço ao ministro André Ramos Tavares. Eu suspendo o julgamento, vamos encerrar a sessão, continuaremos amanhã na sessão a partir das 12 horas e proclamo o resultado parcial. Retomado o julgamento, o ministro Raul Araújo divergiu do relator para acolher a preliminar de indevida ampliação objetiva da demanda e, no mérito, julgar improcedente a ação. Acompanharam integralmente o relator, o eminente ministro Benito Gonçalves, os ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares, no sentido de não conhecer da preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral e da prejudicial de redelimitação da demanda, rejeitar a preliminar de legitimidade passiva ad causam do segundo investigado e alegação de nulidade processual,
indeferir o requerimento de reabertura da instrução. E, no mérito, julgar parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022, e declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022, deixando de aplicar a cassação de registro de candidatura dos investigados, exclusivamente em virtude da chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita, e deixando de declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas comprovadas nos autos. Por fim, também acompanharam o eminente relator, determinando a comunicação imediata da decisão à Secretaria da Corregedoria Geral Eleitoral, para que, independentemente de publicação do acórdão, promova a devida anotação no histórico de Jair Messias Bolsonaro no cadastro eleitoral da hipótese de restrição à sua capacidade eleitoral passiva, à Procuradoria-Geral da República para análise de eventuais providências na esfera penal e ao Tribunal de Contas da União, considerando-se o comprovado emprego de bens e recursos públicos na preparação do evento em que se consumou o desvio de finalidade eleitoreira, além de envio de cópias ao ministro Luiz Fux e a mim, em virtude de inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Em seguida, o julgamento do processo foi suspenso. Eu cumprimento os advogados do caso presentes no plenário, o Dr. Valber de Moura Agra e o Dr. Ezequiel Silva Barros, advogados do representante, Partido Democrático Trabalhista, PDT, e o Dr. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, advogado dos representados Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto. Eu indico que os demais casos que estavam presentes na pauta serão oportunamente realocados. Agradeço a todos, agradeço aos eminentes colegas, cumprimento os advogados, jornalistas, os servidores, e declaro encerrada a sessão.